Você sabia que existem cerca de 4.000 cidades fantasmas somente nos Estados Unidos? E ao redor do mundo muitas outras somam-se a essa impressionante contagem. Esses locais, repletos de histórias e mistérios, oferecem algo em comum: a possibilidade de viver sem pagar aluguel, longe de vizinhos barulhentos, mas com um silêncio que pode ser assustador. Embora a maioria dessas cidades seja pequena e discreta, algumas chamam a atenção pelo tamanho e pela atmosfera abandonada que parece saída de um filme de terror. Hoje, embarque comigo nesta jornada para explorar algumas das cidades abandonadas mais intrigantes e arrepiantes ao redor do mundo. Prepare-se para conhecer histórias de lugares que o tempo esqueceu, mas que ainda guardam segredos sombrios e fascinantes. Cidade de Ordos, China. Nas últimas décadas, a China passou por transformações extraordinárias. O país testemunhou avanços econômicos em um ritmo acelerado, mas nem todos acompanharam esse crescimento, e isso inclui algumas cidades e vilas. Um exemplo marcante é Ordos, uma cidade planejada no início dos anos 2000 para acomodar mais de 1 milhão de habitantes. No entanto, o destino dessa ambiciosa metrópole foi muito diferente do planejado. Hoje, ao dirigir pelas ruas de Ordos à noite, você não encontrará uma cidade iluminada e vibrante. Em vez disso, será recebido por um silêncio inquietante e uma escuridão total. Em quase 2 décadas de existência, Ordos conseguiu atrair apenas cerca de 10% da população prevista. O projeto, que custou ao governo chinês mais de $1 bilhão, é amplamente considerado um fracasso monumental. Com uma área de 137 milhas quadradas, a cidade impressiona pelo tamanho, mas também pela desolação. Prédios residenciais, arranha-céus e estruturas inacabadas compõem uma paisagem que muitos descrevem como pós-apocalíptica. É um lugar onde sonhos de modernidade e progresso se transformaram em um eco de abandono. Curiosamente, no meio de um país com quase 1,5 bilhão de pessoas, Ordos oferece algo raro: paz e tranquilidade absoluta. Mas para desfrutar desse silêncio, você terá que aceitar a ideia de ser a única alma em quilômetros de um ambiente urbano fantasmagórico. Ashima, Japão. Conhecida como Ilha do Navio de Guerra por sua aparência inusitada, Ashima já foi o local mais densamente povoado do mundo. Hoje, porém, é uma cidade fantasma, abandonada há mais de 40 anos, habitada apenas por aves marinhas que ocasionalmente pousam em suas ruínas. Localizada na costa de Nagasaki, Ashima foi construída no final do século XIX pela corporação Mitsubishi. Após o Japão abrir suas portas para o comércio exterior na década de 1840, a ilha se tornou uma oportunidade de ouro para a inovação industrial. Descobriu-se que ela estava sobre um rico depósito de carvão, essencial para o crescimento econômico do país na época. Para sustentar a mineração, a Mitsubishi ergueu rapidamente uma infraestrutura completa: prédios de apartamentos de 10 andares, escolas, restaurantes, pátios e tudo o que uma comunidade precisava para prosperar. Durante seu auge, Ashima movimentava mais de 4.000 toneladas métricas de carvão por ano e abrigava cerca de 5.000 pessoas em uma área de apenas 16 acres, tornando-se um símbolo de eficiência e crescimento. Contudo, os recursos de carvão eram finitos, e, quando se esgotaram, a ilha perdeu sua razão de ser. Os moradores começaram a sair, e, eventualmente, Ashima foi completamente abandonada. Hoje, a ilha é uma atração turística peculiar, principalmente após ser destaque em filmes como 007, Operação Skyfall. Apesar disso, a história de Ashima carrega um lado sombrio. Muitos dos trabalhadores eram coreanos forçados a trabalhar em condições desumanas durante a ocupação japonesa. Por esse motivo, a ilha é um lembrete do custo humano por trás do progresso industrial. Suas ruínas silenciosas não apenas fascinam, mas também evocam reflexões sobre a história e a exploração. Bodhi, Califórnia. Quando pensamos em cidades fantasmas ou abandonadas, muitas vezes nossa mente vai direto para o Velho Oeste, e Bodhi, Califórnia, é o local perfeito para realizar essa fantasia. Durante o auge da corrida do ouro da Califórnia, Bodhi era um próspero centro de mineração, onde milhares de pessoas se estabeleceram em busca de fortuna. A cidade estava estrategicamente localizada perto das minas, tornando-a um ótimo lugar para montar um comércio e fazer negócios. Nos primeiros anos, Bodhi era vibrante, com muitos comércios, salões e atividades. No entanto, a cidade tinha uma característica que a tornava desafiadora: embora fosse um lugar bonito na primavera e no verão, os invernos em Bodhi eram implacáveis. Nevascas intensas, surtos de doenças, acidentes nas minas e uma onda de crimes fizeram com que muitos moradores reconsiderassem sua escolha de residência. Bodhi realmente representava o Velho Oeste em sua forma mais selvagem, e nenhuma quantidade de ouro valia a pena quando a vida estava constantemente em risco.
Como aconteceu com tantas outras cidades da Corrida do Ouro, o entusiasmo diminuiu à medida que os recursos começaram a se esgotar e o mercado entrou em colapso. Em 1882, Bodhi já estava em declínio, e a cidade afundou rapidamente no esquecimento. A maioria dos habitantes pegou suas coisas e foi embora, e aqueles que permaneceram tentaram reviver a cidade, mas seus esforços foram em vão. Em 1940, Bodhi estava completamente abandonada, exceto por algumas poucas ervas daninhas e o vento que soprava pelas ruas vazias. Hoje, Bodhi é um parque histórico, preservado como um museu da vida no Velho Oeste, e suas ruínas silenciosas atraem turistas curiosos que buscam testemunhar o que restou do legado de uma época de ouro que desapareceu. Piramide, Noruega. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1989, muitas coisas foram deixadas para trás, incluindo a cidade de Piramide. Localizada no Círculo Polar Ártico, na Noruega, esta cidade fantasma tem uma história peculiar, marcada pela mineração e pela influência soviética. A única forma de chegar à pirâmide é por mar ou automóvel, o que torna a cidade inacessível para a maioria das pessoas comuns. Além disso, as condições climáticas extremas e o frio intenso não ajudam a atrair visitantes. Piramiden foi fundada no início dos anos 1900 pelos suecos. Em 1927, foi vendida para a União Soviética por uma quantia significativa. Nos 70 anos seguintes, a cidade prosperou com a exploração de seus ricos depósitos de carvão. Para os trabalhadores da mineração, a cidade oferecia uma vida estável, com altos blocos de apartamentos e edifícios públicos sendo erguidos para acomodá-los. Esses edifícios foram dispostos em forma de círculo, com uma estátua de Vladimir Lenin no centro, criando uma sensação imponente e reminiscente do regime soviético, como se saísse diretamente do 1984, de George Orwell. Porém, em 1990, a cidade foi abandonada. O esgotamento das minas de carvão significou o fim das oportunidades de trabalho, e sem trabalho, não havia mais pessoas. Quando a cidade foi fechada, os moradores partiram, deixando suas casas para trás. Pouco antes do ano 2000, Piramiden tornou-se completamente deserta, entregue à natureza. Hoje, apenas pássaros, focas e, ocasionalmente, um urso polar caminham pelas ruas de uma cidade que já foi vibrante, mas agora se encontra em silêncio, um fantasma congelado no tempo. Akamara, Geórgia. Akamara, uma vez uma próspera cidade mineira na Geórgia, já abrigou cerca de 40 mil pessoas, mas hoje é apenas uma sombra do que foi. Agora, a maior parte de sua população consiste em turistas curiosos que visitam a cidade em busca de outra cidade abandonada para explorar. A cidade foi construída no início do século XX, com a mineração de carvão sendo o motor principal de sua economia. No entanto, à medida que o século XX avançava e o novo milênio se aproximava, o carvão se tornou cada vez menos relevante, enquanto novas fontes de energia mais eficientes e baratas começaram a dominar o mercado. Isso levou ao fechamento de muitas comunidades mineradoras, incluindo Akamara. Mas o declínio de Akamara não foi apenas econômico. Em 1992, a cidade foi severamente afetada pelo cerco de Karacéry, durante o conflito entre a Geórgia e a Abcásia. Cortados de suprimentos essenciais, os moradores da cidade precisaram de helicópteros para transportar alimentos e recursos básicos por mais de 400 dias, o que exacerbou ainda mais a situação. Esse evento marcou o início do fim para Akamara. Hoje, a cidade está praticamente deserta, com apenas alguns moradores remanescentes. Muitos dos edifícios parecem prestes a desabar, já que a infraestrutura foi negligenciada por décadas. Surgiram rumores sobre a possibilidade de Akamara se tornar um destino turístico, mas as chances de revitalização são mínimas, especialmente sem os recursos financeiros necessários para restaurar a cidade e atrair visitantes em grande número. Assim, Akamara permanece uma cidade fantasma, marcada pelo abandono e pela memória de um passado minerador que agora parece distante. Tuvan, China. Nem toda cidade abandonada carrega uma aura de desolação e tristeza. Tuvan, também conhecida como a Vila Verde, é uma exceção notável. Localizada a cerca de 40 milhas de Xangai, Tuvan já foi o lar de mais de 2.000 pescadores e suas famílias. No entanto, em 1990, os moradores começaram a abandonar a cidade em massa. A razão? A indústria pesqueira da China crescia a passos largos, e as pequenas vilas como Tuvan não conseguiam mais atender às suas necessidades. Os habitantes migraram para o continente em busca de empregos mais lucrativos e adequados às novas demandas da indústria. Até 1994, quase todos haviam partido, e foi nesse momento que a natureza começou a tomar o controle.
Uma vegetação exuberante e imponente rapidamente cobriu as ruas e os edifícios da cidade. Hoje, a densa folhagem é tão espessa que mal se pode ver as estruturas das casas por baixo. Esse novo cenário verdejante deu à vila um charme único, como se a natureza tivesse reivindicado o lugar de maneira poética. Para os poucos aldeões que permaneceram, a mudança se mostrou positiva. O Tuvan se transformou em uma atração turística crescente. Sua beleza selvagem e a forma como a vegetação engoliu a cidade oferecem uma visão fascinante de como a natureza pode, de maneira surpreendente, se reapropriar de locais abandonados. Se você visitar, vai entender por que o Tuvan é tão especial. Suas ruas cobertas de plantas e a atmosfera serena tornam um destino único e, sem dúvida, um dos lugares mais incomuns para se explorar. Achababa, Turcomenistão. O Turcomenistão, país da Ásia Central, tem uma história tumultuada, com muitos de seus cidadãos sendo vítimas de forças além de seu controle. Um dos capítulos mais intrigantes e sombrios dessa história é a cidade de Achababa, capital do país, que foi projetada para ser um símbolo de uma nova era próspera, um verdadeiro renascimento para o Turcomenistão após o colapso da União Soviética. Sob o regime do então presidente Saparmurat Niyazov, também conhecido como Turkmenbashi, o país passou por uma era de construção grandiosa que acabou levando a cidade ao abandono e à decadência. A construção de Achababa teve início em 1991, com a ambição de criar uma cidade moderna, que simbolizasse a engenhosidade soviética e o novo poder do país. Os projetos foram inspirados em grandes realizações da arquitetura soviética, com edificações monumentais, incluindo algumas que pretendiam rivalizar com as construções de Gaudí na Espanha. A intenção era impressionar o mundo, especialmente os Estados Unidos, e mostrar que o Turcomenistão, recém-independente, poderia ser um exemplo de progresso e modernidade. No entanto, o que se seguiu foi um ciclo de megalomania e falhas. Embora grandes estruturas tenham sido erguidas, muitas dessas construções não foram sustentadas adequadamente e logo começaram a desmoronar ou se deteriorar devido à falta de manutenção e planejamento a longo prazo. Ao longo dos anos, as condições de vida na cidade se tornaram insustentáveis para grande parte da população, com uma infraestrutura que não conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento. Achababa, hoje, reflete o impacto da visão de um regime autoritário que não conseguiu manter suas promessas grandiosas. Em vez de se tornar um centro próspero, a cidade se tornou um testemunho das falhas de um sistema político e de um projeto de desenvolvimento mal planejado. As ruas que um dia foram planejadas para serem modernas e vibrantes agora carregam uma sensação de abandono, com muitos edifícios imponentes caindo em desuso. Achababa, com seu passado de ambição e decadência, permanece como um lembrete do que acontece quando o poder e a vaidade se sobrepõem às necessidades reais de um povo. E essas são as cidades mais assustadoras espalhadas pelo mundo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!